Olá, que a paz de Deus seja convosco. Vamos hoje continuar a refletir sobre o tema que iniciamos na semana passada, que foi Nova Esperança. Mas antes da reflexão, eu gostaria de ler um texto bíblico da Palavra de Deus que serve de base para a nossa meditação de hoje. Esse texto está em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3 e no verso 25 e 26, que diz assim: Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Oremos a Deus. Pai Celestial, ó Senhor, santificado seja o Teu nome. E neste dia eu oro a Ti uma vez mais, Senhor, e começo por Te agradecer já a oportunidade que nos dás de podermos desfrutar das bênçãos deste dia, ó Senhor. Pai, eu agora oro para quando nós formos meditar e eu partilhar esta reflexão com os nossos amigos, irmãos e ouvintes que nos visualizam este vídeo, ó Senhor. Peço que Tu abençoes a cada um de nós, para que possamos compreender, Senhor, a mensagem que Tu queres transmitir para cada um de nós. Senhor, mais uma vez eu Te peço, usa-me, fala connosco, e para que eu possa também ser um canal de bênção. E é no nome de Jesus que eu Te peço isto. Amém. Depois de, na semana passada, nós termos visto que a verdadeira esperança, a confiança de um amanhã seguro e positivo, nós vimos que só existe com a intervenção de Deus. Hoje, e dentro deste mesmo texto, como referi há pouco, do tema Nova Esperança, eu começo por refletir hoje sobre a realidade de que a sociedade em que vivemos é uma sociedade sem esperança. Ao refletirmos sobre o mundo do passado e do presente, nós facilmente comprovamos que o ser humano não consegue dar esperança, não consegue transmitir uma verdadeira e genuína confiança no amanhã, e isto faz-nos refletir e devia-nos fazer pensar sobre esta realidade. Quando nós abrimos a nossa televisão, quando ouvimos as notícias, lemos os jornais, não é? Com muita facilidade nós percebemos que uma grande maioria das pessoas vive em pressão, sem expectativas do amanhã, não tem esperança verdadeira para o futuro. E isto porquê? Porque todos aqueles que governam o mundo, quer a nível nacional, quer a nível mundial e também até a nível de religião, nós percebemos que nada destas instituições conseguem dar ao mundo a paz, a segurança que todos anseiam. Daí que a sociedade em geral vive em ansiedade. As pessoas vivem uma vida de insegurança, de instabilidade. Procuram a paz, mas ela não existe. Paulo, quando se referia aos acontecimentos dos últimos tempos, ele realmente fala de uma expectativa de paz que nunca vai existir. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no verso 1 a 3, nós lemos o seguinte: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. E agora repare, o verso 3 que diz assim: Pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Quando disserem há paz e segurança, então lhes virá repentina destruição. E não precisamos de ser pessoas muito entendidas, não precisamos ter grande conhecimento científico do mundo para nós percebermos que as condições atuais da sociedade humana não são boas. As guerras,
os conflitos, as divisões entre países não diminuíram nem desapareceram. Por isso é que o mundo inteiro continua ainda hoje ansioso e à procura de paz, à procura de esperança para o futuro. Porque não conhecem, nem estão a dar importância, nem aceitam o conselho de Jesus. E lá em João, no capítulo 14, verso 27, Jesus diz isso. João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Deus não é a paz do mundo. Por isso é que o mundo não encontra paz. Porque está a encontrar a paz, ou está à procura da paz, fora de Jesus. Então, se no global a sociedade não tem paz, não tem esperança, cada ser humano precisa de alicerçar a sua fé, a sua esperança em Deus, porque realmente, como dissemos, a verdadeira paz, a genuína esperança, só é possível na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa de Deus. Toda e qualquer sociedade neste mundo tem os seus problemas. Mas o que é importante e preocupante é que diante desses problemas que existem nas sociedades, quem dirige as nações, quem escreve, quem fala, quem discursa, procura realmente tranquilizar, procura dar esperança às pessoas. Mas infelizmente nós temos que perceber que eles não apresentam o alicerce base, o fundamento para a verdadeira esperança. E essa esperança é a pessoa de Deus. Por isso o mundo não encontra esperança, não tem esperança para o futuro fora da pessoa de Deus. Em certa ocasião, Moisés, ao falar ao povo de Israel, disse o seguinte, Deuteronômio 32, verso 17 e o verso 18. Sacrifícios ofereceram aos demónios, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. E agora o verso 18. Esqueceste-te da rocha. E esta rocha é uma figura, uma referência a Deus. Esqueceste da rocha, esqueceste de Deus que te gerou. Em esquecimento pusestes o Deus que te formou. Tu desprezastes o Deus que te formou. Israel tinha apagado da sua memória o grande Deus que os livrou e os abençoou. Eu acho que nós poderíamos dizer que a sociedade de hoje iguala-se ao povo de Israel no tempo de Moisés. Porque nós percebemos que vivemos numa sociedade em que ela também não quer nada com Deus. Também cada dia mais se afasta de Deus. Não quer saber de Deus. A realidade que está visível diante dos nossos olhos é que o afastamento de Deus do mundo, podemos até dizer o afastamento do mundo de Deus, não é? Não está a trazer nada positivo para a humanidade. O mundo não está a encontrar aquela esperança que necessita, não é? E percebemos isso ao fazer uma reflexão sobre o passado, até ao dia de hoje. Quando nós fazemos uma retrospectiva do passado e analisamos o presente hoje, nós podemos comprovar o seguinte. Primeiro, que a esperança na religião fracassou. Sem querer ferir suscetibilidades e sensibilidade religiosa, eu lembro que quer o catolicismo romano, quer o judaísmo, quer o islamismo, etc. Estou a referir estes porque são as religiões mais conhecidas. Nunca elas conseguiram dar a verdadeira e genuína esperança que as pessoas querem. A religião em si fracassou. E fracassou porquê? Porque temos exemplos do passado em que, infelizmente, houve períodos em que a religião, o que é que ela trouxe? Agiu de quê? Em perseguição, não é? Em guerras.
Portanto, eles também, a religião no tempo que veio, que vivemos, nos tempos atrás, vimos que a religião não deu solução, não deu esperança ao mundo. Em segundo lugar, a esperança política também fracassou e fracassa. Refletindo sobre isto, também podemos perceber o quê? Ao longo dos anos, o mundo tem sido governado por diferentes formas de governo. Como, por exemplo, governos autoritários, governos totalitários, governos monárquicos, republicanos, democráticos, etc. Não é? Todos estes governos prometeram, e os de hoje continuam a prometer, esperança, união, paz. Mas, infelizmente, nós sabemos que nenhum destes tipos de governo tem conseguido dar esperança ao mundo. Ainda neste campo da política, nós podemos referir que, para além dos governos, surgiram organizações mundiais também com muita importância, como as Nações Unidas, a NATO, a CEE. Tudo são organizações que foram criadas para quê? Para oferecer solução mundial. Por outras palavras, essas organizações o que é que pretendem? Dar esperança ao mundo. Mas também elas, infelizmente, não conseguiram e nem conseguem dar esperança ao mundo. Mesmo com a existência destas organizações, existem revoluções, manifestações, continua a existir o caos, a morte, a miséria, os ódios raciais. Nada disto terminou. A política não conseguiu fazer alguma coisa diferente. Assim também temos que compreender e perceber e aceitar que a política também não tem dado esperança ao mundo. Um terceiro aspecto também é que a esperança na cultura também não deu, também fracassou. Muitas pessoas, e hoje por o mundo inteiro, os sábios, os investigadores, os cientistas, os historiadores, não é? Com grande conhecimento, e hoje cada vez mais, eles também não têm conseguido, nem conseguem dar esperança para o futuro. O mundo no seu global, por todas as partes do mundo, nós percebemos que há um investimento muito grande na cultura. E nesse investimento eles procuram esforçar-se até para que as crianças frequentem as escolas, para que tenham conhecimento, para evoluir, para crescer. Mas infelizmente os resultados não são positivos. Os homens dizem-se sábios, mas o que é que nós vemos? Mas vemos com atitudes de loucos e de irracionais. A conclusão então é que temos que a cultura também não está a funcionar. Temos muita cultura, mas temos pouca educação. Temos muita cultura, mas pouco respeito uns pelos outros. Temos muita cultura, mas pouca ordem. Então, resumindo, também a cultura não deu solução ao mundo. Nem a religião, nem a política, nem a cultura, nada. Então a visão global que nós temos diante de nós, do mundo, é, podemos dizer, aterradora, que assusta. Daí que nós ouvimos expressões com frequência como esta: estamos no fim do mundo. Com esta explanação, eu procurei mostrar que a verdadeira esperança não se consegue adquirir pela ação do homem. O mundo, pela força humana, não tem esperança para o amanhã. Assim, e perante a realidade do mundo, o ser humano só tem um caminho a seguir para obter a paz, para alcançar esperança do amanhã. E qual é esse caminho? É entregar-se nas mãos de Deus. É viver na dependência de Deus. E repito, não há outro caminho. Enquanto o ser humano não entender isto e continuar a colocar Deus de parte, o mundo continuará sem solução, sem esperança. Daí que nós cristãos, que conhecemos a Deus, vivemos em intimidade com Deus, nós temos que ter a consciência de que nós temos que ser a luz do mundo.
Nós temos que ser o exemplo para este mundo e mostrar que um novo amanhã, um novo despertar positivo, só acontece com Deus. Só acontece com Jesus. Por isso, Deus e a pessoa de Jesus tem que ser o centro da nossa vida, para que todos possam ver que realmente só Deus, só Jesus pode dar paz, só Jesus pode dar esperança ao mundo. E porque o ser humano não tem apenas uma vida, que é a terrena, não tem, porque depois da morte física ele continuará a viver. Eu gostaria agora de partilhar convosco um segundo aspecto que também é muito importante na nossa reflexão de hoje, que é: cada ser humano tem que ter a preocupação de adquirir ou ter uma esperança para depois da morte. Porque, como disse, a morte física não é o fim da vida do homem, não. É a morte neste mundo, mas depois a vida continua. E para isso é importante cada um ter consciência de adquirir neste mundo uma esperança para o amanhã, para uma esperança no futuro. Não é? Paulo fala desta esperança. A esperança que existe depois da morte física. E podemos ver isso lá em Filipenses, no capítulo 3 e no verso 20. Diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Neste verso, Paulo declara que a esperança futura do crente, ou do ser humano, envolve dois acontecimentos. Que é, e por ordem de acontecimentos, a primeira é a vinda de Jesus, e em segundo lugar, o viver no céu com Deus. Por isso Jesus disse, o apóstolo Paulo disse, melhor dizendo, em relação a esta esperança: a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos a Jesus. Portanto, o primeiro acontecimento é a vinda de Jesus, e depois de Jesus vier, ele vem nos buscar para nos levar para vivermos para sempre com Ele. Eu gostaria de, nos minutos também que me restam, partilhar um pouco e meditar um pouco sobre a esperança futura da vinda de Jesus. E começo por dizer que o próprio Jesus é que falou desta realidade. Esta realidade da vinda de Jesus não é uma ficção, não é uma ideologia, não é alguma coisa, alguma doutrina de alguma religião. Não, não. É o próprio Jesus que afirma isto mesmo. Em João, no capítulo 14, versos 2 e 3, o texto que uma grande maioria dos cristãos conhece, mas eu vou lembrar aquilo que Jesus disse. João 14, 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E o verso 18 diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda em Lucas, agora no capítulo 12, verso 36, vemos aí também umas palavras de Jesus. E Jesus refere que o servo vigilante vive na esperança do regresso do seu Senhor. E diz o versículo: e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Sede vós semelhantes ao homem que espera. E nós, como cristãos, temos que viver esperando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E com base na realidade de que Jesus vai voltar, é que nós vivemos esta vida não com tristeza, não com angústia, mas vivemos a vida terrena com alegria, com paz, não é? Com uma esperança em nosso coração, porque sabemos que nós vamos estar um dia com Jesus, vamos viver para todo sempre com Deus. O verdadeiro cristão, tendo esta esperança, ele caminha no meio das tempestades da vida, não é? Com a certeza de que logo mais ele vai estar num porto seguro. O apóstolo Pedro, ele exorta-nos a manter-nos firmes nesta esperança,
mesmo até perante os escarnecedores, perante aqueles que duvidam, não é? E que não acreditam na vinda de Jesus. Vejam o que é que diz o apóstolo Pedro. 2 de Pedro, no capítulo 3, versos 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E ele agora, no mesmo capítulo, mas no verso 8 e 9. 2 de Pedro 3, 8 e 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Estas palavras do apóstolo Pedro, inspiradas pelo Espírito de Deus, elas transmitem o quê? Encorajamento, no sentido de não desanimarmos contra a volta de Jesus. Nem pensar que esta esperança da vinda de Jesus é alguma esperança falsa ou irreal. Não, não. O que o Espírito Santo de Deus, através de Pedro, está-nos a transmitir é que a demora na volta de Jesus tem este objetivo que ele aqui menciona. É permitir que o maior número de pessoas se arrependam, reconheçam que Jesus é o Salvador, que entreguem a sua vida nas mãos de Jesus, e então assim Jesus vai retardando para que mais pessoas possam encontrar a salvação e se entreguem nas mãos de Deus. O tempo não permite, mas se nós estudarmos as Escrituras, nós podemos perceber que todos os sinais que as Escrituras nos indicam e nos falam acerca da vinda de Jesus já estão cumpridos. Não falta nada. Tudo está pronto para que Jesus venha buscar o seu povo, os seus remidos, aqueles que confiam nele e entregaram a sua vida nas suas mãos. Não é? Por isso nós temos que estar preparados, temos que estar prontos para este momento. Nós não temos apenas que ter a esperança que Jesus vai voltar, mas eu queria também dizer-vos alguma coisa muito importante e refletirmos um pouco acerca disto. Que nós não precisamos apenas ter a esperança de que Jesus vai voltar, mas nós precisamos de saber como esperar por Jesus. Não é? O provérbio popular que todos nós bem conhecemos, ele não diz esperar é uma grande virtude. Não. O que o provérbio popular diz é saber esperar é uma grande virtude. Assim, vemos que o sucesso da espera depende do conhecimento que nós adquirimos para essa espera. Então, no sentido espiritual e pelo estudo das Escrituras, nós aprendemos que há várias atitudes, há vários comportamentos, há condições indispensáveis, não é? Que nós temos que ter, que todo aquele que espera a vinda de Jesus tem que ter e tem que se preocupar com isso. Não é só dizer que Jesus vem, não é saber apenas que Jesus vem, não. Nós temos que estar preparados, em condição para a vinda de Jesus. Eu recordo naquela parábola daquelas jovens que esperavam o noivo, eu recordo que 10 estavam à espera, mas só 5 é que estavam à espera corretamente. Só 5 é que sabiam verdadeiramente como haviam de esperar. As outras negligenciaram, dizem, estamos à espera. Mas não é só estar à espera, é estar à espera de acordo como Deus quer e como Deus pede a cada um de nós. Jesus, quando fez o seu sermão profético acerca dos tempos do fim, ali em Mateus no capítulo 24 e no verso 13, ele diz isto: mas aquele que perseverar, e perseverar, o que é que ele quer dizer com isto? Aquele que souber esperar até ao fim será salvo. Então nós temos que pedir a ajuda do Espírito de Deus, temos que nos esforçar, não é? Para saber esperar Jesus voltar. Um exemplo que nos ajuda a compreender esta verdade espiritual é o momento da saída do povo de Israel quando ele estava em opressão no Egito. Na noite
em que Deus prometeu libertar o povo, o seu povo, o povo de Israel, Deus disse alguma coisa que era muito importante. Não é? Disse a eles que eles não tinham apenas que esperar, mas eles tinham que esperar preparados. Havia uma condição, não era só esperar, eles tinham que estar à espera da forma que Deus tinha determinado. E vemos isso em Êxodo, no capítulo 12 e no verso 11. Diz assim: assim, pois, o comereis. Isto está a falar do cordeiro que devia estar preparado, que era o símbolo, não é? de Jesus, que deu a sua vida por nós. Diz lá assim: assim, pois, comereis. E diz lá o verso: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eles não tinham que estar apenas à espera, mas eles tinham que estar à espera, mas preparados para a saída a qualquer momento. Quando a hora de sair chegar, eles tinham que estar tudo em ordem. Eles não podiam naquela hora, quando ouviram o clamor e dizer: é para sair, o Espírito de Deus está a dar ordem, o rei mandou sair. Se eles nessa altura andavam à procura dos sapatos, onde é que estava a sua mochila, muitos deles iam ficar. Mas eles tinham que estar à espera, mas preparados. E cada um de nós, que tem a esperança que Jesus vai voltar, tem que também ter esta consciência. Tem que esperar, mas também tem que saber esperar pela vinda de Jesus. Da mesma forma que nós temos que esperar como o povo de Israel, se não o esperarmos, ou de outra forma o esperarmos negligentemente, nós estamos a cometer um grave erro. Então temos que esperar a Jesus, preparados e prontos para subir. Assim devemos esperar, devemos estar preparados, como as Escrituras nos apontam e nos declaram e nos ensinam. De acordo com as Escrituras, como eu há pouco estava a dizer que temos que conhecer bem as Escrituras, e de acordo com as Escrituras, né, a nossa preparação tem de envolver vários comportamentos. Contudo, eu não vou mencioná-los, vou apenas referir um, que ele é o mais importante deles todos, e esse é aquele que nós precisamos, em primeiro lugar, acima de tudo, estar preocupados. E este comportamento, para esperar a Jesus corretamente, como Deus deseja e como Deus quer, é a santificação. 1 de João, no capítulo 3 e o verso 3 diz: e qualquer que nele tem esta esperança, cá está, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Quem tem a esperança. Né? Isto o que é quer significar? Significa que qualquer pessoa que tem a esperança de um dia viver na morada com Deus, não é? Antes desse momento, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que viver em santidade. Ele tem que viver em pureza. Ele tem que viver de forma que o pecado e a desobediência não domine a sua vida, que a desobediência e o pecado não façam parte da vida terrena. Não. Nós temos que deixar isso, temos que viver em santidade, em pureza, não é? De acordo com aquilo que Deus exige de cada um de nós. E toda a pessoa que se esforça por viver em pureza tem de mostrar isso por ações, não apenas por palavras. Não é? Este é o ensino das Escrituras. Nós lemos isso em 1 de João 5,18. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mais especificamente, não vive a insistir no pecado. Há outras traduções até que dizem a mesma expressão. Não vive pecando. Porque pecar, por errar, por falhar, todos nós fazemos isso. Infelizmente nós queremos, mas às vezes falhamos. Mas nós temos é que pedir perdão ao Senhor e reconhecer os nossos erros e corrigir. Agora, por isso é o que o versículo diz. Todo aquele que é nascido de Deus não continua, não persiste, não vive continuamente no pecado. Não! Mas o que é que ele diz lá? Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Conserva-se a si mesmo, o que isto significa? Procura manter-se puro. E o diabo não pode, porque o crente, o cristão que vive debaixo do sangue de Jesus, o inimigo, o maligno não lhe toca. Não apenas este texto, mas podíamos ler muitos outros,
mas não quero ser maçador, mas o importante é que nós possamos perceber que a santificação é um elemento muito importante e fundamental na relação de Deus com o seu povo. Logo, estar santo ou viver em santidade, isto é, viver separado do pecado, é uma característica fundamental para todo aquele que quer se aproximar de Deus e todo aquele que um dia tem a esperança de estar para todo sempre com Deus, não é? Logo, a santidade, ela tem que ser desenvolvida como uma parte fundamental do caráter de Deus, do Filho de Deus. E Efésios 5,5 diz: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Por outras palavras, este verso significa o quê? Que todo aquele que não tem uma vida pura, irrepreensível, que não tem uma vida de inspiração positiva, não pode entrar na morada de Deus. Porque Apocalipse diz lá, todo aquele que tem contaminação do pecado, da mentira, etc, 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 está lá. Podereis ler em Apocalipse, no capítulo 22, na parte final, nós vamos ver todos esses, diz eles que vão ficar fora da morada, da mansão de Deus. Não é? Então, neste contexto, não é que nós lemos e temos que entender Hebreus 12:1, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a santificação, a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E porque Deus é santo e porque Deus é puro, logo Ele exige de nós santidade, pureza, não é? Exige que nós fujamos do pecado, daquilo que entristece e que desobedece a Deus. E a prova disto foi a atitude de Deus para com Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o que é que aconteceu? Eles foram expulsos do Éden. Porquê? Porque a partir daquele momento eles perderam a pureza, perderam a santidade, perderam esta intimidade com Deus e, portanto, Deus teve que os expulsar. Assim, quem é salvo e procura viver de maneira santa e agradável a Deus, tem que, olhe o que diz o 1 de Pedro 1:15 e 16. Tem que seguir a estas palavras. 1 de Pedro 1:15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, o que é que diz lá? Sede vós também santos em quê? Em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, como aquele que vos chamou. E temos que ser santos em toda a nossa vida, em toda a nossa forma de andar, de viver, de falar, etc. Temos consciência de que nunca foi fácil e nem vai continuar a ser fácil viver como um povo santificado no meio de um mundo corrupto e de injusto. Num mundo perverso. Sabemos que não é fácil. Mas nós temos um exemplo muito grande, que é a pessoa de Jesus, que também viveu num mundo como o nosso, também corrupto, difícil. Mas Jesus foi um exemplo. E Ele agora quer que tu e eu sigamos o seu exemplo. Não é? E Ele está agora connosco, não é? Para nos ajudar, para nos dar força, para nós podermos continuar e ser um exemplo dele. Não é? Portanto, todos os cristãos não podem viver aéreamente, não. Nós temos que viver com esta consciência de que sem santificação ninguém verá o Senhor. Muitas vezes os cristãos estão apenas focados. Não é? E ficam fixos na salvação, mas numa parte da salvação. Porque a salvação envolve dois aspectos. Como uma moeda tem dois lados. A salvação também tem um, que é crer em Jesus como Salvador, como aquele que veio ao mundo para dar a sua vida, para salvar-nos e para nos levar a Deus e podermos viver eternamente com Deus. Esse é um lado da salvação e isso é importante, mas muitos cristãos ficam agarrados aqui. Esquece-se do outro lado. Mas o equilíbrio, o complemento da salvação não tem apenas este lado. Tem este também, que é o segundo, de que sem santificação ninguém vai ao Senhor. Portanto, temos que crer em Jesus, mas também temos que viver em santidade, em pureza. Porque sem santificação ninguém entrará na presença de Deus.
Muito mais eu poderia dizer, porém eu vou concluir dizendo que, se efetivamente estamos à espera de Jesus, temos de viver a vida eterna, a vida terrena em santificação, em pureza da vida. E olha o que diz 1 de Tessalonicenses 5:23. Diz que, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Esta é a parte de Deus. E agora vem a nossa parte. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, o Espírito de Deus, faz a sua parte, mas depois temos a nossa parte, que é manter-nos conservados, limpos e puros diante de Deus. Então, se estamos à espera de Jesus e negligenciamos a santificação, não estamos a ir pelo caminho certo. Estamos a errar, estamos a arriscar a nossa eternidade, a nossa esperança com Deus. O crente que espera a Jesus vive uma vida terrena de santificação e de pureza. E assim pode ter a esperança certa de que um dia vai viver eternamente com Deus. Fiquemos hoje por aqui e, como conclusão da minha meditação de hoje, eu direi que, perante a falta de esperança neste mundo, e sabendo que o ser humano não tem apenas uma vida que é terrena, temos que dar importância à esperança futura. E essa esperança futura, como nós vimos, que envolve o primeiro aspecto, que é a santificação. Nós temos que preocupar-nos com isto. Se alguém quer viver um dia eternamente com Deus, se tem a esperança futura de viver com o Senhor, tem que se preocupar em viver em santidade, em pureza e em santificação até o dia que o Senhor Jesus voltar, ou se Ele não voltar, se nos chamar à sua presença. E eu termino fazendo este alerta. Nunca se esqueça que a razão da luta de Satanás contra o ser humano, para levá-lo a desobedecer e para errar e entristecer a Deus, tem o objetivo precisamente de impedir que no futuro vivamos no céu, na morada que Deus preparou para nós. Este é o alvo do inimigo. É impedir que a gente possa estar com Deus para todo o sempre. Por isso, o último versículo que eu queria deixar para todos nós é o alerta e o conselho do apóstolo Tiago, e era esse também, ao terminar, que eu queria partilhar convosco. Tiago 4:7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, que Deus vos abençoe. E o meu apelo é: submete a Deus, vive uma vida em independência de Deus, vive uma vida em intimidade com Deus, resiste ao inimigo, faz frente, não te deixes levar pelos seus apelos, fica olhando para cima, porque em breve Jesus vai voltar. E o meu desejo é que todos nós possamos subir com Ele. Mais uma vez eu digo, que Deus vos abençoe e até à próxima semana, se Deus o permitir, e se Deus continuar a colocar no meu coração o que eu desejo. Então sim, vamos partilhar um bocadinho sobre o que é o céu e é esta morada que nós todos ansiamos. Que Deus vos abençoe e até à próxima semana, se Deus quiser.